Desde criança, o Josué sente a dor de ser tratado com inferioridade pela cor da pele. Na memória, guarda episódios que o tempo não vai ser capaz de apagar. São tristes lembranças de quem já foi alvo de injúria racial. Quando a gente é criança, a gente não tem noção do que é racismo e não tem essa compreensão do que vai fazer na nossa vida. Mas desde de alguém mudar de calçada, ser seguido por segurança, ou ser abordado pela polícia de forma truculenta, por estar em certos lugares que não é para estar no momento, e até de ver de fato sofrer uma injúria racial, quando uma vizinha associou a minha imagem a de um macaco, reiteradas vezes. Então, para mim, ali foi o momento que eu percebi o quanto o racismo é cruel. No país, segundo os últimos dados do IBGE, 56,1% da população brasileira se autodeclara negra ou parda. Apesar do número representar mais da metade dos habitantes, o racismo ainda está latente na sociedade. Este advogado explica que, apesar do crime ser inafiançável e imprescritível, com pena de até 5 anos, ainda não existe uma vara específica que trate da violação. Ele coloca varas específicas para a violência doméstica familiar contra a mulher. Ele coloca vara específica para a violência contra o menor. Não que esses grupos também, que são marginalizados, não mereçam. Mas você coloca em varas que não são especializadas, com um juiz que não é especializado nessa área, tanto para julgar o racismo quanto a injúria racial, acaba acontecendo o que aconteceu ao colega que me sucedeu aqui, dizendo que o processo dele já perdura aí por mais de 7 anos e que fatalmente talvez chegue a prescrever. Ao longo da história do Brasil, as religiões de matrizes africanas foram desumanizadas e até mesmo marginalizadas. É de se notar através de acontecimentos recorrentes que, apesar da evolução dos sistemas de proteção aos direitos humanos, outra violação está diretamente ligada ao racismo, a liberdade de crença. Mãe Jane de Oxás é uma das líderes do terreiro de Umbanda Casa de Boiadeiro, localizado no povoado São Vicente, na zona rural de Teresina. No último dia 9 de novembro, ela e outros umbandistas foram surpreendidos com um incêndio que destruiu todo o espaço. Apesar da Polícia Civil estar investigando o caso, a mãe de santo acredita que a ação foi motivada por intolerância religiosa. Fui surpreendida por uma ligação de um filho meu me contando que a casa de boiadeiro estava em chamas. Atiçaram fogo, as imagens todas quebradas. E casa de boiadeiro não é só um templo religioso, e sim uma casa de apoio onde agregava 16 pessoas, dentre elas 4 crianças que todos perderam tudo, só ficaram mesmo com a vida graças ao nosso pai Oxalá e a roupa do corpo. No dia da ocorrência, tudo foi registrado e denunciado através das redes sociais. Casa de boiadeiro hoje foi por volta de 7 horas da manhã, foi atingida por uma intolerância religiosa, onde deixou todo o barracão, todo o terreiro dessa maneira. Segundo os últimos dados divulgados pelo portal Disque 100 do governo federal, foram registrados em um ano no Brasil 966 casos de intolerância religiosa. A data 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, incluída oficialmente no calendário em 2003, representa um símbolo pelas lutas raciais ao longo dos anos. A gente tem hoje essa data que a gente vem celebrar a consciência negra. No Brasil hoje é difícil você ver um estado que não está celebrando o Novembro Negro no país. O dia 20 de novembro também faz uma referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que foi brutalmente assassinado em 1695 pelo então bandeirante Domingos Jorge Velho. Zumbi é esse legado, esse vulto mais presente que nós temos, que veio de um quilombo importantíssimo, que é o Quilombo de Palmares, e com ele, a gente sempre diz Zumbi, mas ele não estava só, né? Ele estava com Dandara, ele estava com a Caltune, ele estava com várias outras mulheres que à época fazia a luta junto com ele, de braços dados com ele.
Relatos de luta, força, resistência e esperança por um futuro em que a dor de uma história não seja mais sentida na pele. Eu acredito que, para mudar essa realidade, para que a gente tenha um país que respeita a diferença, um país que não tenha mais prática de racismo, prática de discriminação ou preconceito, nós temos que trabalhar com as nossas crianças. Trabalhar com a educação formal, trabalhar com a educação informal, trabalhar com a família e falar que nós não queremos guerra com ninguém, nós queremos igualdade de direitos e deveres.